Olá, muito obrigado por você estar aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E também, se você gostar do vídeo, dá um like e também deixa um comentário, porque é muito importante para o canal. Hoje nós vamos falar de irmãos que estão se perdendo e de irmãos que vão tentar resgatar esses irmãos. E por eles não entenderem como fazer isso, infelizmente, ao invés de resgatar os nossos irmãos, estão levando cada vez mais para a perdição. Falaremos a seguir. Nós sabemos que o ser humano ele veio do pecado. Foi por isso que Jesus Cristo veio para resgatar o homem daquilo que foi perdido, que era a comunhão de Deus, quando ele perdeu esta comunhão por causa do pecado. Para isso, precisamos entender que todo o ser humano, ele se agrada das coisas a qual é levada para o pecado. O Senhor Jesus, ele sabe disso. E nós precisamos também entender que aqui nesta terra somos todos pecaminosos e nós devemos dar graças a Deus pelo teu Santo Espírito habitar em nós, porque há em nós uma transformação, mas infelizmente continuamos como ser pecaminosos. Ainda não foi dado para nós um corpo incorruptível. Precisamos entender essas coisas. E muitos líderes que estão abrindo denominação, eles sabem disso. Eles sabem que o ser pecaminoso se agrada daquelas palavras que vão massagear o seu ego. E por isso existem muitas denominações que está levando pessoas pecaminosas e agradando os seus pecados, fazendo massagens nos seus egos, e lá elas estão se agradando daquele evangelho que está sendo levado para elas, porque ali elas se sentem confortadas nos seus pecados. Por isso que nós precisamos ter a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para tentar resgatar essas pessoas. Porque se você não usar do Espírito Santo de Deus para falar com essas pessoas, ao invés de você trazer elas para o evangelho legítimo, que é o evangelho da salvação, você vai ajudar esses líderes religiosos que abriram essas denominações para o pecado a qual eles estão levando a igreja de Jesus Cristo. Porque se muitos estão lá, é porque eles são sedentos do Senhor Jesus, mas infelizmente eles não querem a transformação. Eles querem Jesus, mas não há neles a transformação. Automaticamente não tem como ter um encontro com o Senhor Jesus andando no pecado. Tem que haver transformação. Vamos ver o que diz a palavra de Deus a respeito disso. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Então estamos vendo aqui a palavra de Deus, ela está dizendo que tem que haver transformação. Se não houver transformação no ser humano, não adianta. O evangelho da salvação, ele vem recheado de transformação. Se não houver transformação, aquela pessoa, ela está andando num evangelho a qual está levando ela para a condenação. Tem que haver transformação. E esses líderes espirituais que eles entendem do pecado no ser humano, eles estão usando da vaidade do homem pecaminoso e levando cada um para a perdição, porque eles se agradam de ouvir aquilo que massageia os seus egos.
não há neles transformação. Eles ouvem a palavra de Deus, mas de uma maneira a qual ela está sendo deturpada para falar aquilo que eles querem ouvir. A verdadeira palavra de Jesus Cristo é negação, e a negação do pecado, porque o pecado afastou o homem de Deus. Devido a isso, Jesus Cristo veio para resgatar o homem daquilo que foi perdido, que fez o afastamento do homem e Deus, que se chama pecado. Existem muitos irmãos que querem resgatar essas pessoas que estão sendo enganadas por este evangelho, a qual estão levando eles para a condenação. Mas, infelizmente, há muitos irmãos que eles não entendem que eles precisam se purificar para poder falar com essas pessoas, porque se ele não estiver cheio do Espírito de Deus, não vai ter como eles convencer essas pessoas que aquele evangelho que está sendo pregado naqueles lugares não é o verdadeiro evangelho. As pessoas vão estar sendo enganadas porque eles vão estar usando a palavra de Deus para falar com elas, e elas vão acreditar porque ali está sendo massageado o seu pecado junto com a sua vaidade. Vamos ver um comportamento que tem que ter um homem para estar levando a verdadeira palavra de salvação para resgatar esses irmãos. Vamos ver como que nós devemos estar para poder falar com essas pessoas. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Então, nós estamos vendo aqui a palavra de Deus dando para nós as diretrizes de como nós devemos estar para poder buscar essas pessoas que estão sendo perdidas. Precisamos estar voltado para os nossos erros, para os nossos pecados. Como que nós estamos? Nós estamos em condição de poder tentar resgatar esses irmãos que estão sendo levados para o precipício. Precisamos nos voltar para isso. Irmãos, existem muitos de nós que se julga muito santo e não vê os seus erros. Olhe para você, muitas vezes nós estamos errados na presença de Deus. Deus está falando conosco e nós não estamos ouvindo. Nós estamos igual a estas pessoas que estão indo para a perdição. Elas precisam ser impactada com uma palavra de transformação, precisa ser do Espírito de Deus, não pode vir do nosso ego, não pode vir daquilo que nós achamos que é, porque o homem não tem como resgatar o homem do pecado. O homem só foi dado para ele de falar do pecado para o pecador, para a transformação, de pregar a palavra de Deus, para a renovação, para a aceitação e a conversão, porque a aceitação muitos fazem, mas não há nele conversão. O convencimento não é nós que fazemos, mas sim o Espírito Santo de Deus. A nós é dado pregar a palavra de salvação. O convencimento já não faz parte de nós, faz parte do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, o que eu estou dizendo é que quando você for tentar resgatar um irmão que está sendo perdido, veja como que você está, se você está na posição de poder estar falando com ele do Evangelho da Salvação, porque você pode até estar falando,
mas se você não for usado pelo Espírito Santo de Deus, você só vai fazer com que esta pessoa ela vai cada vez mais se afundando na condenação e você passa a fazer parte deste caminho errado a qual ela está tomando. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus para podermos estar buscando esses irmãos que estão sendo levados para o precipício, para trazer de volta para o evangelho genuíno, que é o evangelho de transformação. Infelizmente, o evangelho que está sendo pregado por essa denominação, que nós vemos que não há transformação, é um evangelho corrompido que agrada o pecador e não transforma o pecador em uma nova criatura. Eu gostaria de agradecer, não se esqueça de deixar o seu like e também deixa aí um comentário a respeito deste vídeo, o que você entendeu. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.